partezinha, a cabeça do estômago, a parte mais elevada, certo? O corpo do estômago, que é toda aquela parte mediana, tá certo? E como eu falei, a região pilórica, certo? Ou piloro, tá certo? Que é a saída do estômago, tá ok? Por exemplo, falando aqui para vocês, em procedimentos, por exemplo, como uma cirurgia, né, bariátrica, quando ele vai fazer a redução do estômago, normalmente quais são as partes do estômago que são diminuídas, né? O fundo e o corpo do estômago, tá certo? Normalmente são as áreas mais manipuladas, são essa, ok? Agora sim, falar sobre o intestino, os intestinos, né? Tanto o delgado como o intestino grosso. O intestino delgado, gente, cada um dele tem uma função diferente, tá certo? E bem específica. O intestino delgado, nós estamos falando a estrutura de maior comprimento, certo? Do sistema digestório. Ele mede em cerca de 5 a 8 metros no adulto, tá certo? Ele se divide o intestino delgado em duodeno, jejuno e ilho, tá certo? Gleison, por que é que ele tem que medir tanto assim, de 5 a 8 metros? Porque, gente, é justamente no intestino delgado onde vai haver a absorção desses nutrientes. Então, por que ele é tão longo, Gleison? Justamente para o alimento passar mais tempo em contato com ele. Por quê? Quanto mais tempo o alimento em contato com o intestino delgado, mais tempo também nosso organismo vai ter de extrair os alimentos. Se esse alimento passar muito rápido, se esse bolo alimentar, se esse quimo passar muito rápido pelo intestino delgado, nosso organismo não vai ter tempo suficiente de extrair tudo aquilo que ele poderia, tá certo? Então, por isso que o intestino delgado é tão longo, certo? São voltas e voltas que ele faz, né, na cavidade abdominal. Para quê? Justamente para ganhar tempo e absorver o máximo possível dos nutrientes. Tá bom, gente? Falando um pouquinho da divisão do intestino delgado, então a gente tem o duodeno, que é a porção inicial, é uma forma de curva, certo? É como se fosse um cajado, tá certo? Porção inicial do sistema, perdão, do intestino delgado, tá certo? Depois nós temos o jejuno, que é a parte mais longa, certo? Como eu falei para você, ela não tem todas essas curvaturas, esse monte de voltas, tá certo? Nós chamamos de alças intestinais, tá certo? E por último, o ilho, tá? Que recebe esse nome por conta do osso ilíaco, tá certo? O ilho é a última porção do intestino delgado que vai fazer conexão com o intestino grosso, ok? Um detalhe, no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, é onde vai haver o ducto, né? Onde vai haver a secreção tanto do suco pancreático, produzido pelo pâncreas, como também da bile, tá? Do suco biliar, que foi produzido pelo fígado, tá certo? Tanto o suco pancreático como a bile, eles também ajudam na digestão desses alimentos, certo? Ajudam a quebrar, por exemplo, moléculas de gordura, tá certo? O intestino grosso, né? O intestino grosso ele vai se ligar ao intestino delgado através de uma válvula, que a gente chama de válvula iliocecal, tá certo? Ele é bem menor que o intestino delgado, ele mede cerca de 1,5 m, tá certo? E ele vai se estender do ilho até o reto, ok? Então, do ilho até o reto, ele vai se dividir o intestino grosso, tá bom? Uma coisa interessante é que ele se divide, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais na frente da divisão do intestino delgado, tá certo? Mas qual é a particularidade dele, Gleison? Enquanto o intestino delgado ele é responsável por absorver os nutrientes, o intestino grosso ele é responsável por absorver água, líquido, tá certo? Então o que acontece? Normalmente o trânsito intestinal, certo, pelo intestino grosso, ele dura cerca de 14 horas, tá certo? Então, dentro desse período de 14 horas, o nosso intestino ele consegue retirar, certo, toda a água que nós precisamos, tá certo? E formando um bolo fecal,
tá certo? O bolo fecal ele vai tomando aquele formato, vai sendo modelado através, certo, do intestino grosso, que vai retirando a água e formando os grumos fecais. Esses grumos eles vão se agregando, formando o bolo fecal, que depois vai dar origem às fezes, tá certo? Bom, aí falar sobre a divisão, como eu falei para vocês. O intestino grosso ele se divide em seco, tá certo? Que é a parte mais calibrosa, ok? O seco ele está ligado ao intestino delgado, como eu falei, pela válvula iliocecal, ok? E justamente essa válvula, como todas as outras, como que a gente viu na aula passada, as válvulas cardíacas, elas são responsáveis por quê? Para permitir que alguma substância líquido passe, mas que não retorne, certo? Então essa válvula iliocecal ela é importantíssima, certo? Para garantir que o bolo fecal ele não retorne para o intestino delgado, que ele siga o trânsito intestinal normal, ok? Então vamos lá. Nós temos o seco, o intestino grosso, se divide em seco, a primeira parte, depois nós dividimos em cólon, certo? Esse cólon ele tem quatro tipos: o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente e o cólon sigmoide. Sigmoide porque vem de S, ok? Então, vamos lá? Novamente, qual a divisão do intestino grosso, Gleidson? Primeira parte, o seco, tá certo? Depois do seco, nós temos o cólon. Que cólon? Cólon ascendente, confira aqui comigo na gravura, né? Nós temos o seco, nós temos aqui, ó, o intestino delgado, a última porção, né? O íleo, a última porção do íleo, aqui dentro tem a válvula iliocecal. Aí nós começamos aqui, ó, o seco. Aqui embaixo, gente, nós temos o apêndice, tá certo? Uma porção, digamos, inicial. Ela é uma estrutura que não tem digamos, a sua função bem definida, certo? Inclusive, quando existe a inflamação dessa parte do corpo, é o que a gente chama de apendicite, tá? Normalmente precisa até de uma intervenção cirúrgica para retirar, ok? Mas é um trecho do sistema digestório que ele não tem função específica, tá ok? Então, o seco aqui, depois nós temos o colo ascendente aqui, ó, esse colo, a primeira porção, depois nós temos o colo transverso, que ele atravessa aqui, ó, do lado direito para o esquerdo, tá certo? Depois nós temos o colo descendente e depois o colo sigmoide, tá certo? Que vai ligar ao reto e ao ânus, tá bom? Bom, então falando sobre o reto e o ânus, né? O reto ele recebe esse nome justamente por ser um trecho que praticamente ele é retilíneo, ou seja, em formato, em estrutura reta, tá certo? E a função principal do reto é só acumular o bolo fecal, ok? Então ele vai acumular o bolo fecal e bolo fecal esse que vai ser eliminado através do ânus, através do processo de defecação, tá bom? Chama a atenção para vocês aqui para o esfíncter anal, que nós falamos lá em sistema muscular. Nós temos aqui os músculos, certo? Que ficam aqui próximo, aqui ó, no ânus, na região anal, tá certo? E o esfíncter é justamente o controle que nós vamos ter, certo? Na dilatação do canal anal, ok? Então, o esfíncter ele também ajuda a controlar o trânsito, certo? O trânsito fecal, ok, gente? Eu trouxe aqui para vocês duas situações, né? Que uma um pouco mais rara, mas a outra comum. Acontecendo no dia a dia, né? Então vou aqui para a mais rara primeiro, essa figura aqui da esquerda, tá certo? Que a gente chama de prolapso de reto, tá certo? O que é o prolapso de reto? É quando o reto ele exterioriza, né? Principalmente pessoas que têm muito problema, a questão de ressecamento, problema de evacuação, que tomam muita medicação laxante crônico. O que acontece? Quanto mais esforço a pessoa faz para evacuar, né, quanto mais esforço, quanto mais contração a pessoa faz, ela vai provocando muitas vezes o relaxamento da musculatura. Né? A musculatura, como eu falei, do esfíncter anal. Então, o que é que vai acontecendo? Através do esforço para evacuar, essa pessoa muitas vezes pode acontecer de ter um prolapso, ou seja, do reto sair, exteriorizar, tá certo? O que é que se faz nessa ocasião, Gleison? O reto é reintroduzido, certo? Faz a reintrodução manual do reto, tá certo? E em casos recorrentes, onde se tornam
muitas vezes, né, acontecer novamente, é necessário fazer uma cirurgia, certo? Uma cirurgia para correção a nível do ânus, ok? E a segunda situação, que é bem mais comum, né, são os botões, nós chamamos de botões hemorroidários ou hemorroidas, tá certo? Que são dilatações das veias, dos vasos que existem tanto no reto como também no ânus, tá certo? E que por conta dessa dilatação provocam muitas dores, tá certo? E em alguns casos, a depender também do bolo fecal, sangramento. Por isso que quanto mais secas as fezes, mais sinal que a gente deve se hidratar, que a gente deve beber muita água. Por quê? Quanto mais seca as fezes estiver, mais difícil vai ser do nosso organismo eliminar elas, tá certo? As fezes muito secas, elas produzem um atrito muito forte com o reto, tá certo? E com o ânus, e isso pode provocar lesões e irritações como as hemorroidas, tá certo? Tem casos mais graves onde ocorre a fissura, ou seja, a laceração, o corte, o ferimento, tá certo? Tanto do ânus como do reto dessas hemorroidas, tá? Que ficam por fora ou por dentro, então provoca o rompimento desses vasos e a pessoa tem sangramentos leves, moderados e até mesmo sangramentos graves, tá certo? E por último, vamos falar sobre os dois órgãos anexos, que são fígado e pâncreas. O fígado, gente, é um órgão importantíssimo, tá certo? Ele é uma glândula, tá certo? Porque ele vai produzir secreção. Secreção essa é a bile, que vai ficar justamente na vesícula biliar aqui verdinha aqui na figura, ó. Ela vai ser responsável por ajudar na questão da digestão das gorduras, principalmente, tá certo? O fígado, gente, ele se divide em dois lobos, tá certo? O direito e o esquerdo. O direito é esse bem maior, bem mais abaulado e maior do que o da esquerda, tá certo? O fígado ele é importante porque, dentre outras coisas, ajuda a eliminar as toxinas, né? As toxinas do nosso corpo, principalmente as que nós nos alimentamos. Eles ajudam, auxiliam na metabolização, certo? Dos medicamentos, né? Ou seja, eles favorecem, né, o efeito das medicações, tá certo? O fígado também ele filtra, tá certo? Ele ajuda a filtrar o sangue, ok? Não para produzir urina, mas ajuda a filtrar as toxinas, tá certo? E eliminar essas toxinas. E por último, o fígado também ele serve para reserva, para guardar reserva de glicose, não é isso? Sobre a forma de glicogênio, tá certo? Glicogênio esse que nós vimos lá atrás, que quem é que vai quebrar esse glicogênio quando a gente precisar? O pâncreas, o glucagon, tá? Nós vamos falar dele agora. O pâncreas, falamos do pâncreas, gente, no sistema endócrino, não é isso? Ele produz insulina e o glucagon, que vai atuar, não é isso? Na questão da insulina, para reduzir os níveis de glicose no sangue, ou o glucagon, que vai quebrar esse glicogênio que foi acumulado no fígado, né? Transformar essa reserva energética em energia propriamente dita, tá certo? E no sistema digestório que nós estamos falando agora, o pâncreas ele é responsável pela produção do suco pancreático, tá certo? Esse suco pancreático que vai atuar diretamente na digestão dos lipídios, das gorduras, tá certo? Para vocês terem uma ideia, gente, o nosso pâncreas produz, uma pessoa adulta com cerca de 70 a 80 quilos, ele produz cerca de 1.200 a 1.500 ml de suco pancreático por dia para ajudar na nossa digestão, tá certo? Lá na frente, em clínica médica, né, ou cirúrgica, nós vamos falar depois sobre cálculos na vesícula, sobre pancreatite. Por que é que ocorre pancreatite? Né? Quais são os tipos de pancreatite? Mais na frente a gente vai ver tudo isso aí. Ok, gente? Então, por enquanto, é só sistema digestório, tá ok? A gente se encontra na próxima, tá? Grande abraço.